E nesse ponto, muitas pessoas estão virando comércio. Cada pessoa vale dinheiro para essa guerra. Então há um recrutamento exacerbado de pessoas para trazer para o campo, para trazer para a batalha. Em muitos casos, com promessas falaciosas. As pessoas não falam abertamente o que você vai passar, o que você vai enfrentar, o que você vai presenciar. Fala pessoal, então esse é um vídeo sério, onde eu quero bater a real para vocês, diante de tudo que eu ouvi, né, durante essas entrevistas que eu tenho feito a combatentes na Ucrânia. Então aqui eu tive a oportunidade de ouvir vários combatentes de vários grupos, de vários agrupamentos. Aqui eu tive a oportunidade de ouvir combatentes comuns, líderes e também recrutadores. Aqui eu tive a oportunidade de ouvir soldados no campo de batalha, tanto de um lado como do outro, como também soldados que retornaram. E de todos esses podcasts que eu troquei ideia, uma conclusão é fato. Se você pensa em ir para a Ucrânia atrás de dinheiro, você está indo para o lugar errado. Se você pensa em ir para uma guerra querendo ficar rico, querendo mudar de vida, você está equivocado. Uma guerra não é brincadeira e o dinheiro não vale a pena o risco que você corre. Nós vemos várias pessoas mutiladas da guerra, isso quando elas conseguem retornar. Quando não, elas ficam tombadas no campo inimigo. Então é bom você pensar muito antes de sonhar em ir para a guerra, antes de pensar em ir para a guerra. Meu conselho sempre foi transparente: fique em casa, fique com sua família, fique na sua terra, porque lá a coisa não é brincadeira. E cada vez mais o inimigo tem avançado, cada vez mais a tecnologia tem avançado e várias vidas estão sendo perdidas no campo de batalha. E uma das coisas que chama atenção e tem chamado nesses últimos tempos, se você parar para prestar atenção, há um decreto do presidente onde está convocando pessoas acima de 60 anos. Você pode usar narrativa. Essas pessoas não vão para o fronte, essas pessoas vão ficar na retaguarda. Mas por que essas pessoas estão sendo convocadas? Porque milhares de pessoas estão morrendo. Porque milhares de ucranianos e estrangeiros estão morrendo. Está carecendo de pessoas. E nesse ponto, muitas pessoas estão virando comércio. Cada pessoa vale dinheiro para essa guerra. Então há um recrutamento exacerbado de pessoas para trazer para o campo, para trazer para a batalha. Em muitos casos, com promessas falaciosas. As pessoas não falam abertamente o que você vai passar, o que você vai enfrentar, o que você vai presenciar. E aí a gente vê vários relatos de jovens que vão, chegando lá se arrependem. Jovens que desertam de batalhões, jovens que gravam vídeos pedindo ajuda, socorro. E muitas das vezes, aqui no Brasil, são ironizados. Ah, foi porque quis. Ah, sabia como era. Infelizmente, muitos são iludidos de fato por propagandas aparentemente bonita, coisa fácil. Venha, venha para a Europa, venha mudar de vida. Aqui é a sua oportunidade. Eu já cansei de ouvir pessoas dizer, após guerra, isso aqui é uma fonte de ouro. Aqui vai ter muito trabalho em construção civil e afins. Venha construir sua vida na Europa. E não é bem assim.
está em guerra. Milhares de pessoas estão morrendo. Então, não caia nessa ilusão, viu? Inclusive, eu estava olhando alguns stories aqui no Instagram e eu vi uns stories de um ex-combatente, inclusive ele passou aqui no podcast, que é o Edgar. Né, o Edgar, ele tem, inclusive, gravado vários vídeos, né, stories, conscientizando pessoas com relação à guerra. E ele falou algumas coisas interessantes que eu queria assistir aqui com vocês. Vai, vamos dar uma olhadinha aqui nesses stories do Edgar. Fala, rapaziada. Terminando algumas atividades aqui do dia, tava rolando o feed do Instagram aqui, quando me deparo com um vídeo, né? E esse vídeo me trouxe à memória duas frases de pensadores estoicos. Uma é Marco Aurélio. Marco Aurélio diz: somente com o tempo é possível descobrir a firmeza de um homem. E Sêneca também diz que o tempo revela a verdade, né? As máscaras caem com o tempo. Por que eu tô falando isso? Muitos camaradas aí me mandam mensagem no direct perguntando como é a guerra, falando que vai, que é isso, que é aquilo outro. E com algumas experiências a gente sabe, né, por ter vivido algumas experiências, as experiências te dão esse tipo de sabedoria, de você saber o que vai acontecer, de você saber quem vai fazer o quê. Enfim, um desses camaradas, eu tava até conversando com um amigo meu. Eu falei, irmão, eu não dou 2 meses para esse camarada se transformar, né? Porque o cara vem com aquele ideal. Porque o cara vem com aquele ideal, né? De não, quero ajudar o povo ucraniano. É meu sonho ir pra guerra. Sei lá, eu sempre soube que seria meu destino ir pra guerra, enfim. Então eu comentei com o camarada meu, eu falei, irmão, esse maluco aí eu não dou 4 meses para ele montar uma equipe e ficar recrutando pessoas. Então, camarada, e o vídeo que eu vi era desse camarada aí recrutando pessoas, né? Ou seja, o cara não tem o tempo de guerra, o cara não tem experiência de guerra. Infelizmente, ele chegou lá e se deparou com a realidade da guerra e está fazendo justamente tudo que ele falou que não ia fazer. Só que eu falo, irmão, a dificuldade, ela não te prepara para nada, ela revela quem você é, entendeu? A dificuldade, a verdade, tempos difíceis revela quem você é. E com a experiência que a gente tem, né, a gente já sabia, né, que esse camarada é mais um do ideal fraco. Enfim, como eu estava dizendo, esse camarada é mais um. Ele não é diferente de 99% das pessoas que vão para a guerra hoje em dia, não, irmão. Entendeu? É mais um que chegou lá, que viu que o seu ideal é raso, que o seu ideal é fraco, que abandonou a família, que viu e se deparou de frente consigo mesmo. Quando você se depara de frente com quem você é aí, meu irmão, e 99% faz isso aí. Chega lá, vê uma oportunidade de tirar o prejuízo, entendeu? Porque o cara não tem experiência de fronte, não tem experiência de Ucrânia, não tem experiência de nada. E essa fonte de renda aí, que eu sou totalmente contra, eu acho os caras todos pilantras pela saco que fica aí recrutando gente. Entendeu? Esses caras que recrutam pessoas aí, a esmo, é o seguinte, funciona da seguinte forma. Eles recrutam pessoas por quê? Porque sem pessoas eles vão ter que ir para o front ou vão ter que arrumar outra fonte de renda, entendeu? Por que ele falou essa fonte de renda? A gente teve aqui, inclusive, o recrutador, né, em uma entrevista, Asgard, e Asgard comentou sobre ter cuidado porque recrutadores ganham com recrutamento. Poucos recrutadores vão passar a realidade. O pessoal quer recrutar, o pessoal quer o bônus, né? Algumas unidades dão um bônus de recrutamento. O pessoal quer o bônus, o pessoal quer alavancar o seu nome. Pensem bem no que vocês querem. Primeiro, não me peça dica. Ah, mas você é recrutador. Poucos recrutadores vão fazer isso. Você vai falar com o recrutador e vai falar, ah, tem vaga aqui na unidade. Quem já me pediu dica, sabe, eu não indico nada. É a vida de vocês, você só tem uma. Porque eu vou falar, vai para a unidade tal, você vai para lá, você pode perder um braço, uma perna, pode ficar cego, pode ficar paralisado, ou pode morrer. Isso aqui é sério. Para quem trabalha, isso aqui é sério. Isso aqui não é playground, como muitos brasileiros vêm para cá e ficam mostrando no TikTok. Então, pensem bem no que vocês querem para a vida de vocês. Isso aqui não é serviço no Exército Brasileiro.
Isso aqui não é hora, banco, tora. Isso aqui, para quem trabalha, tem consequências. Eu tive a consequência de rompimento parcial dos meus ligamentos. Meus amigos tiveram consequências. Um quase perdeu o braço. O outro foi atingido por estilhaços. O outro está no hospital até hoje e vai continuar por cerca de um ano. Ele tem um buraco na cara, ele tem um buraco em cada perna e ele está cheio de estilhaço no corpo. Pensem que essa é a consequência de se trabalhar de verdade, não fingir que trabalha, de se trabalhar de verdade. A gente tem relatos e provas de que quem fingiu que trabalhava, tudo lindo no vídeo, quando trabalhou, foi ferido. Essa é a realidade da guerra. Pensem bem em qualquer atitude que vocês vão tomar. Eu canso de repetir isso para todos vocês. Então, cada recrutado é bônus. Entendeu? Então, por isso que o Edgar está comentando sobre isso. Eu não sei especificamente sobre quem ele está falando, mas essas informações que ele passa é muito válida para vocês que acham que a guerra é brincadeira, para vocês que acham que a guerra é um conto de fadas, né? É um videogame, como vários combatentes já passou aqui e falaram, né? Como o próprio Azrael falou na sua entrevista. Não é um videogame. Lá é real. Dá continuidade. E os caras desses, eles não têm hombridade de chegar e ter uma consciência de falar, não, o buraco é mais embaixo, realmente é muito mais difícil, eu vou voltar para minha casa, entendeu? Vou sustentar minha família da maneira que eu conseguir, mas eu não vou me corromper a tal fato. Porque isso, irmão, você tá vendendo um montão de ilusão aí para pessoas que não têm essa capacidade, para homem barbado que não tem essa capacidade de raciocinar, que você está sendo usado como massa de manobra, como fonte de renda para esses caras, entendeu? Os caras recrutam, treinam, fingem um montão de coisa, te vende essa mística aí de operações especiais, não sei o que lá. Tudo mentira, tudo balela, irmão. Isso é interessante, né? O próprio Azrael falou aqui na sua participação que eles postam, né, algumas partes do confronto, né? Mas aquela parte em que eles ficam com fome, em que eles ficam sujos, em que eles passam vários dias sem dormir, sem tomar banho, em trincheiras e afins, isso não é publicado. Até porque não pode, há restrições. Então eles publicam aquelas partes mais emocionantes, onde eles estão trocando tiro, etc, etc. E aparentemente passa uma imagem como se a guerra fosse fácil. O cara vê aquilo ali, né? E, pô, velho, dá pra mim, né? Eu consigo fazer isso aí. Mas nos bastidores o que acontece não se é publicado, né? Então vamos dar continuidade aqui, vai. Tudo balela, eles ficam usando vocês como massa de manobra, aí vai pro front. E se não tiver, vocês podem notar agora, com o avanço russo, vai ter um montão de cara desses desesperados, pagando até passar. Então vai ter um montão desses camaradas aí desesperados, irmão, recrutando gente, entendeu? Fazendo videozinho aí de te vendendo essa ilusão de forças especiais, que é isso, que é aquilo outro. Porque com o avanço russo, o pessoal, né, os ucranianos de fato que estão morrendo lá, estão indo pro front. E esses caras aí, eles precisam de material, eles precisam de gente para mandar, senão eles não têm emprego, senão eles não têm dinheiro, senão eles vão ter que ir. Como eles são pela saco de não ir, porque se eles fossem, né, tem gente na Ucrânia lá há 2, 3 anos pegando missão direto que não fica fazendo essas merda aí, irmão. Entendeu? Então, como eles são pela saco de não ir, eles vão ficar aí, ó, pagando até passagem. Vocês vão notar o desespero de recrutadores recrutando pessoas aí, irmão. Então, cabe a vocês, meu papel aqui, eu sei que eu não ganho nada com essa porra, mas meu papel é só alertar vocês, irmão. Querem ir, vão pelo motivo certo, não vão ser massa de manobra de ninguém. Então, camarada, para finalizar, tudo que eu falo tá comprovado aí de novo, entendeu? São pessoas que têm o caráter duvidoso, que têm a mentalidade fraca. Eu conheço pessoas na Ucrânia há 3 anos que não recruta ninguém, porque o que a gente não quer, o que o cara tá lutando contra, ele não quer pros outros. Entendeu? Ele não vai ficar recrutando aí. Agora vocês vão ver um montão de recrutador aí, não sei o que lá, irmão. Então, tenham a consciência, a minha guerra aqui é outra, eu já banquei minha etapa. A minha guerra é outra, entendeu? E esses caras aí, mais uma vez, se comprovam o que eu falo.
Que eu sempre falo, irmão, vai na emoção, vai de orelhada, vai com ideal fraco e fica aí, ó, se corrompe, cria equipezinha, 4 meses de Ucrânia aqui, equipezinha. Tem gente pior, né? Que é o caso desse vídeo aí, o camarada que entrou pra equipe, saiu, falou mal e depois voltou pra equipe e tá recrutando. Por quê? Uma fonte de renda, entendeu? Ele não quer encarar a realidade da guerra, né? Osso. Como bom estrategista, né, e experiente, eu tenho tudo aqui, senhores. Tenho áudio, print, tudão. O cara falando que não ia ser, o cara até falando mal da própria equipe agora que ele tá recrutando gente. Entendeu? Que o dono da equipe lá tem mandado aqui no Brasil aberto. Por quê? Estelionatário. Entendeu? Já é um cara que pratica isso há muito tempo, que ganha dinheiro dando golpe nos outros. Então não caia nisso, senhores. Não caiam nessas baboseiras. Não caiam no papo desses caras. Suspeitem de quem está desesperado recrutando pessoas, porque vocês vão ser usados como massa de manobra. Depois não venha na internet ficar fazendo vaquinha, falando que foi enganado. Não venham. O que mais tem aí são pessoas sérias que estão lá na Ucrânia e que não ficam lucrando com o sofrimento alheio. Entendeu? E para essas pessoas eu desejo tudo de pior, que é isso que vocês merecem. Muito bem, então esses vídeos foram publicados, né, nos stories de Edgar. Eu pedi autorização a ele para poder compartilhar, né, eu não compartilho nada sem autorização, ele me autorizou. Esse alerta dele é válido, né, e principalmente as pessoas que pretendem ir para lá. Eu sempre deixo bem transparente, eu não aconselho ninguém a ir para a guerra, porque uma guerra é uma realidade totalmente diferente do que você vive aqui no Brasil. Por mais, inclusive, né, que você faça parte ou já fez parte de algum tipo de operação militar aqui no Brasil, ela é totalmente diferente. É uma guerra, inclusive, tecnológica, onde dificilmente, né, as pessoas estão se confrontando ali como era antigamente, né? Hoje é mais drones e afins. Então, né, que você reflita muito bem, né, caso você pense em ir, e se você porventura pensar aí, que possa ir com os ideais corretos, né, em lutar por um povo que infelizmente teve ali a sua soberania invadida, né, e ali há muitos relatos de crianças, mulheres, cidadãos civis comuns morrendo por conta de um governo ditador do qual é o outro lado. Então, preste muita atenção, como o próprio Edgar falou, para que vocês não sejam massas de manobras, né? Sejam usados, né, por pessoas que querem apenas lucrar em cima da sua vida. Então, preste muita atenção sobre isso, né? Reflita bastante sobre isso, né? Entenda, como vários combatentes já passou aqui no podcast, tá trocando ideia em que a guerra é uma realidade totalmente diferente. Não tem nada de bom lá, né? Não tem nada bonito lá e não tem nada fácil lá. Lá você vai correr risco de vida a todo momento, seja no confronto ou fora do confronto, né? Há registro de várias bases militares, inclusive com recrutas em treinamento que foram atacadas e destruídas e várias pessoas morreram. Então, preste muita atenção antes de pensar em ir para a guerra. Mas tem aquelas pessoas teimosas que querem ir, etc, etc. Se você for uma dessa teimosa, vá com o objetivo correto de lutar por um povo que está sendo oprimido e etc. E vá analisando muito bem para onde você está indo, para qual grupo você está indo, com qual recrutador você está indo. Então, essa é a reflexão que nós deixamos aqui do podcast, tá trocando ideia após a gente ter tido essa oportunidade de entrevistar vários combatentes, né, vários soldados de vários nichos e grupos diferentes, de combatentes comum a team leaders e até recrutadores. Então, pense bem sobre isso. E é isso aí.